Vamos lá, então, agora para o grande debate da edição de hoje do Expresso. Eu lembro a você que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e nós adotamos esse modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo sempre é apresentar para você temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião, a sua forma de pensar. Uma série de mudanças na divulgação dos números de casos e de mortes pelo coronavírus se transformou numa crise no Ministério da Saúde. Primeiro, o Ministério decidiu excluir o total de mortes e de casos confirmados, informando apenas os dados das últimas 24 horas. Depois, fez ameaças de sonegação de dados. O Ministério Público exigiu explicações. O governo divulgou os números e pouco tempo depois corrigiu a informação que tinha passado. O primeiro tema do debate de hoje é: o governo pode estar manipulando os dados da pandemia? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Olá, Augusto, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, ao espectador da CNN. Suas primeiras considerações, então, Caio, por favor. Ótimo. Bom, o governo federal está manipulando os dados da pandemia, né? A pergunta do debate de hoje ela é capciosa, porque no seu significado aí mais corrente, o verbo manipular, ele traz a ideia de alterar, até mesmo de adulterar ou de falsear. Quando se fala, por exemplo, as eleições na Venezuela foram manipuladas, a ideia que se passa é de que houve uma fraude eleitoral. Assim, afirmar que o governo federal manipula dados da pandemia não reflete o compromisso do bom jornalismo com os fatos. E por que isso? Porque o Ministério da Saúde apenas compila dados públicos fornecidos por estados e por municípios, que são aí os entes federativos na linha de frente do combate à Covid-19. Portanto, é impossível, em âmbito federal, falsificar os números da pandemia, muito menos aqueles de maior interesse público, né? Então, como foi dito aqui, o número de infectados e o número de óbitos. Então, qualquer tentativa nesse sentido seria desmascarada em tempo recorde. Por isso, eu chamo a atenção do espectador da CNN para o uso solerte aí de verbos e principalmente de adjetivos nesse jornalismo contemporâneo. Afinal, linguagem é uma forma de expressão política e tem o condão de enviesar e até mesmo de manipular, aqui sim, a opinião pública. Bom, feito esse breve esclarecimento para trazer mais racionalidade ao debate e tirar a discussão aí do campo da narrativa política, vamos tratar dos fatos sem paixão partidária, né? O enunciado desse debate mencionou a mudança drástica, né, nos números divulgados pelo Ministério da Saúde no último domingo, assim como a opção da pasta por privilegiar as informações das últimas 24 horas, isso em detrimento do total acumulado de contaminados e de óbitos confirmados pelo novo coronavírus. O enunciado poderia também ter agregado outra crítica muito pertinente, né, que é a mudança de horário na divulgação dos dados compilados, né? Antes eles eram veiculados às 17 horas, no segundo momento às 19 horas e agora por volta aí das 22 horas. Então, vamos endereçar cada um desses pontos, né? Em nota oficial, publicada hoje, o Ministério da Saúde informou que corrigiu duplicações e atualizou os dados disponibilizados pelas secretarias, especialmente de 2 estados, Roraima e Ceará. O novo quadro mostrou um aumento de 6.331 novos casos de Covid-19, mas uma redução de 857 mortes, o que parece ter soado como uma má notícia para muito jornalista militante. Vai entender. A pasta também aproveitou o ensejo para anunciar o lançamento de uma nova plataforma interativa ainda essa semana e para divulgar os números consolidados da pandemia no Brasil até 7 de junho. São, portanto, 691.758 casos e 36.455 óbitos, né? Sinceramente, não há que se falar em falta de informação ou de transparência aqui. Sobre a opção por privilegiar a divulgação dos números das últimas 24 horas, a justificativa se deu via comunicado oficial do Ministério da Saúde, publicado ontem à noite. Abre aspas. Para entender melhor em que situação o Brasil se encontra no momento, devem ser analisadas as curvas de evolução diária por região, estados e municípios. Na divulgação puramente do acúmulo de casos, é muito difícil verificar as mudanças nos cenários regionais. O dado acumulado pode indicar uma grande quantidade de casos em localidades que já estão
em outra fase da curva epidemiológica. Observa-se que grande parcela das capitais e regiões metropolitanas que foram mais impactadas já estão na descendente da curva de percentual de ocupação de UTI e óbitos por Covid-19. Bom, nesse mesmo comunicado, o Ministério da Saúde anunciou que, abre aspas, disponibilizará às terças-feiras um boletim baseado na semana epidemiológica, que vai de domingo a sábado, que serve como padrão para comparação de dados e acompanhamento da evolução da dinâmica da transmissão da doença. Então, assim, não há dúvida, que as informações mais relevantes, isso do ponto de vista da saúde pública, são o acompanhamento das últimas 24 horas e essas comparações entre as semanas epidemiológicas. Os dados acumulados, eles têm uma finalidade muito mais de registro, mas eu, particularmente, não vejo motivo para não incluir nessa interface o número total de casos e óbitos confirmados, ainda que com menor protagonismo. Bom, finalmente, a gente chega na questão do horário de publicação desses boletins diários do Ministério da Saúde. A justificativa oficial para o adiamento dessa divulgação é plausível. Disse também o Ministério em nota, abre aspas, a adequação dos horários de divulgação dos dados é parte da estratégia da obtenção de informações mais precisas. O momento de divulgação está atrelado ao fechamento dos boletins epidemiológicos estaduais. Ressalte-se que esses dados são carregados pelos estados e municípios ao final do dia, por volta das 18 horas, e que há diferentes fusos horários no território nacional, o que atrasa um pouco a finalização da atualização dos dados a serem trabalhados. Bom, faz sentido. Só que o problema aqui foi a bravata presidencial ancorada nesse fato, quando ele comentou o seguinte, abre aspas, acabou matéria no Jornal Nacional. Isso deu margem à interpretação de que a decisão foi casuísta e pessoal, e não genérica e técnica, como mandam aí as boas práticas da administração pública. Eu dou o benefício da dúvida ao governo, mas se a ideia era influenciar na pauta da emissora líder aqui no Brasil, o tiro saiu pela culatra. Eles passaram a divulgar essa informação com ainda mais estardalhaço no horário da novela, que tem audiência maior. Mas percebam que, mesmo com essa provocação indevida por parte do presidente, a polêmica e a repercussão, elas são muito desproporcionais à realidade dos fatos. Porque todas as informações sobre a pandemia, elas continuam públicas. E é o que tudo indica. A comunicação tende a melhorar nos próximos dias em termos de dados relevantes aí para a análise epidemiológica. Essa é a real situação. Augusto, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 2017 apontou que o Brasil é o 8º país no ranking mundial de divulgação de dados da administração pública. Confesso que eu, ao ter acesso a essa pesquisa, eu me surpreendi. Eu achei que o país estivesse em uma posição muito pior. Dados públicos e principalmente o problema no acesso a esses dados muito dificultam a construção de políticas públicas em diversos temas. Na segurança pública, por exemplo, números confiáveis e reais são essenciais para que governantes possam decidir qual é o melhor caminho a ser traçado. Numa pandemia, então, esses números são mais do que essenciais, são obrigatórios. É obrigatório saber como o vírus se comporta, saber o número de doentes, de mortos, a taxa de ocupação de hospitais. Isso é uma premissa básica para se construir formas de melhor controlar os impactos negativos de uma pandemia dessa magnitude. Qual a situação atual do Brasil no quesito informações? Mais especificamente nas informações relacionadas ao coronavírus. Vamos lá. Ao invés de ajudar, informações e manifestações de autoridades públicas muitas vezes acabam por atrapalhar e confundir a cabeça dos cidadãos. Peguemos o exemplo de hoje. O presidente Jair Bolsonaro, em uma rede social, disse, lembrando a nação, que por uma decisão do STF, as ações de combate à pandemia teriam ficado sob total responsabilidade dos governadores e prefeitos. Um de seus filhos publicou a mesma mensagem há poucas horas. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. Por diversas vezes esse tema já foi discutido aqui no debate, mas para que fique claro, eu vou lembrar exatamente do trecho da decisão do Supremo Tribunal Federal. Disse a nossa Suprema Corte que os estados e municípios poderiam adotar quaisquer medidas restritivas legalmente previstas durante a pandemia, sem prejuízo, preste atenção nessa parte, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Portanto, a reiterada tentativa do presidente da República de lavar as mãos nesse tema, jogando a responsabilidade do combate à pandemia exclusivamente nos governadores e prefeitos, não se sustenta com uma simples leitura de um
parágrafo. Qualquer coisa que se fale diferente disso está completamente divorciada da realidade. E que realidade é essa? É a da mais completa e absoluta omissão do governo federal no combate à pandemia. Omissão essa que, mais uma vez, passou pelo profundo desprezo à vida, demonstrado de forma bastante clara na proposital e direcionada omissão dos reais dados sobre mortos infectados pela Covid-19. Ao fazer isso, o governo federal infringe uma série de leis, a começar pela nossa Constituição Federal. Fere ainda a nossa lei de acesso a informações, a lei de improbidade administrativa e, para ser mais específico, fere a própria lei editada pelo Planalto para combate à pandemia, que no seu artigo 6º, se não me engano, de forma direta, diz que manter dados públicos atualizados sobre casos confirmados e suspeitos é obrigação do governo federal. A maquiagem e manipulação desses dados começaram inicialmente com algumas mudanças no critério de divulgação. Posteriormente, a liberação desses dados foi propositalmente atrasada para que não fossem incluídas em matérias televisivas de jornais noturnos. E o ápice do descaso foi na afirmação de que divulgar apenas os mortos e doentes das últimas 24 horas seria o melhor para o Brasil. Volto a dizer, sem dados corretos e precisos, mesmo sabendo que há graves problemas de subnotificação, mas sem esses dados é impossível o planejamento de políticas sanitárias e políticas públicas. Mais do que isso, omitir ou menosprezar a importância do número real de mortos é, ao fim e ao cabo, menosprezar o valor da vida humana. É vergonhoso, sob qualquer justificativa, que estejamos há mais de 70 dias enfrentando essa grave pandemia e ainda existam pessoas que insistem em tratar disso ou como se já tivéssemos superado o pior, ou como se a pandemia fosse, na verdade, um problema menor. Por mais que dificultem o acesso e alterem dados, o fato é um só. Famílias perderam seus entes queridos e, infelizmente, cemitérios não mentem. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, eu queria só fazer uma observação em relação à lei da pandemia, né, junto aí à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal em meados de abril, né, que decidiu sobre essa legislação de natureza concorrente, né, entre os entes da federação, portanto, União, estados e municípios. É importante falar que o concorrente aqui não é no sentido de competição, mas de complemento. Né? O que o STF decidiu foi o seguinte: a partir do momento que você tem uma legislação genérica, né, no âmbito federal, a legislação mais restritiva de estados e municípios prevalece. O problema é que isso foi feito aí desprestigiando a Constituição Nacional. Tanto que nossos colegas aqui, doutor Augusto, no debate da manhã, né, ambos advogados muito qualificados, eles concordaram que falta uma lei nacional para tratar da temática do lockdown. Afinal de contas, o lockdown ele prevê uma restrição muito maior, né, de direitos e liberdades e garantias, né, fundamentais e que, portanto, né, precisaria de ter uma lei federal como base para que os estados e os municípios implementassem isso. Isso não foi feito. Então, a negligência principalmente do Congresso Nacional. E é muito importante frisar o seguinte: se fosse, e caso seja, a vontade da Presidência da República de flexibilizar, né, a quarentena, o isolamento social em âmbito nacional, ele não teria esse poder. É nesse sentido que a gente argumenta que o STF lavou as mãos da Presidência da República em relação a essa pauta específica, a flexibilização do isolamento social em decorrência da pandemia. E esses são os fatos, né? Obviamente, isso não afasta aí as obrigações do Ministério da Saúde, né, que é o órgão do governo federal, em relação à pandemia e, inclusive, do Ministério da Economia e por aí vai, né? Como nós já falamos, isso é uma legislação concorrente. Falando sobre transparência, a gente já criticou a falta de transparência muitas vezes aqui, é preciso ser coerente. A gente trouxe, inclusive, os dados, né, da organização da Open Knowledge Brasil, né, que fez duras críticas ao governo do estado de São Paulo, que não informava justamente o estado, né, de ocupação dos leitos de UTIs, não informava o que se chama de microdados, né, a respeito do perfil dos pacientes e também, eventualmente, daqueles pacientes que venham a óbito, esse tipo de coisa. Então, a gente fez essa interferência. Esse caso é diferente porque as informações, elas são públicas. O que a gente está discutindo é a interface do boletim diário do Ministério da Saúde. É preciso que isso fique bem claro.
Até porque há uma série de outros órgãos que são abastecidos com esses dados. Eu, particularmente, não vejo problema em relação aos horários. A justificativa foi plausível, embora a frase, a provocação do presidente tenha sido intempestiva. E, além disso, é muito mais importante a gente saber do quadro de evolução recente e também o da semana, a tal da semana epidemiológica. Eu vou além. Eu acho que o Ministério da Saúde ele deveria disponibilizar, assim como os estados, o gráfico com a média móvel. Que você pega os últimos 7 dias e faz a divisão e atualiza isso, porque isso permite neutralizar pequenos pontos fora da curva e enxergar melhor a curva epidemiológica e também a curva de óbitos. Caio, eu adoraria ter o seu otimismo e, na verdade, e também dar ao governo federal o benefício da dúvida. Mas quais são os elementos que não me levam, infelizmente, a essa possibilidade de achar que simplesmente houve uma alteração na forma de se divulgar os dados? Porque manipular dados, não necessariamente, a tua fala inicial pegou um pouco esse tema, não necessariamente significa você alterar números. Manipular dados também pode ser uma manipulação de como a informação é dada. A forma como você transmite um dado que eventualmente você não tem alterado, ao fim e ao cabo, pode ser uma forma também de se manipular a informação. Quando a gente percebe, por exemplo, o vice-presidente Mourão fazer a seguinte declaração: o governo não quer esconder nada com relação à questão das mortes nas últimas 24 horas ou os dados compilados. Disse o Mourão o seguinte: o governo não quer esconder nada, basta somar. Ele não está errado. Basta somar para você chegar ao número compilado, mas a forma como você transmite a informação faz uma diferença bastante grande. Quando a gente pega, por exemplo, o conselheiro especial do Ministério da Saúde, que basicamente nem aqueceu a cadeira no cargo porque já pediu para se afastar, o senhor Carlos Wizard, ele dá a seguinte declaração, que a ideia não é desterrar mortos, mas olhar para frente. E que os números podem estar inflados. Olha o que é esta mensagem de um conselheiro especial do Ministério da Saúde, que basicamente nem muito tempo ficou ali, contém. Primeiro, ele faz uma alegação de que os números podem estar inflados. Para uma pessoa que está em casa assistindo, ela já pode imaginar, pô, será que esses números estão errados mesmo? Estão inflacionados ou estão inflados? Então, vamos olhar para frente com um número melhor, com um número menor de mortos, é sempre melhor para eu me sentir mais confortável. Então, todos esses pequenos elementos que não são nada pequenos, quando somados, podem levar, sim, à conclusão que eu cheguei de que há uma tentativa, sim, de se cercear a informação do cidadão. Quando você pega, por exemplo, isso eu não encontrei qualquer justificativa cabível, Caio, você citou um pouquinho esse tema, os boletins epidemiológicos, que é tão importante para a população, mas é também essencial para os profissionais de saúde poderem montar e pensar nas diretrizes das suas cidades ou dos seus estados ou até num âmbito menor do seu hospital. Esses boletins epidemiológicos eram divulgados semanalmente. O último boletim divulgado foi na semana do dia 17 ao dia 23. Nós estamos há 2 semanas sem esses boletins. Então aqui não é uma questão de dar o número ou de uma forma ou de outra, é simplesmente não dar o número. Faz 2 semanas que o Ministério da Saúde não divulga um boletim epidemiológico. E aí vem o atual ministro da Saúde e me dá a seguinte informação hoje, que promete colocar uma página interativa no ar nos próximos dias. Gente, próximos dias, uma página interativa, a gente já devia ter 500 páginas interativas, aplicativos pipocando em tanto quanto é lugar das telas dos nossos celulares, para que a gente possa acompanhar, para que os médicos possam acompanhar, prefeitos, vereadores, deputados, dizer que nos próximos dias vai colocar uma página interativa, qual é a impressão que eu fico? Por isso que o benefício da dúvida, infelizmente, neste momento, eu não consigo acreditar ao governo de que há, sim, uma intenção. E eu concordo, Caio, com você. Eu acho que o manipular dados não necessariamente é alterar o número, mas a forma como você transmite esse número, que dados você disponibiliza, que dados você omite, é sim uma forma de mascarar, de manipular dados que tem que ser de forma mais transparente possível divulgados para a população. A minha crítica é simplesmente com a escolha da linguagem, Manipular, como eu disse na minha fala inicial, ele traz muito mais essa ideia, na interpretação corrente, de uma coisa adulterada, de uma coisa falseada, Como foi o exemplo que eu dei das eleições venezuelanas, em que há uma discrepância de pelo menos aí 1 milhão de votos, Isso segundo a própria empresa responsável pela contabilização desses votos. Mas, enfim, voltando aqui, eu consigo sim admitir a margem aqui no debate para a gente falar numa manipulação em sentido de omissão, vamos dizer assim, uma manipulação por omissão. E o que a gente mais percebe nesse caso é uma má vontade extrema
né, de setores da mídia em divulgar a situação real como ela de fato é. Você vê que a gente fica com a impressão de que existe um desgoverno absoluto no Brasil e que nenhuma providência está sendo tomada e um elemento, isso eu queria chamar a atenção do espectador da CNN, um elemento que é muito importante a gente observar é o mercado, certo? Como ele que precifica a questão da pandemia. A gente teve uma queda aí sem precedentes no valor do dólar, né, que já está abaixo, chegou a ficar abaixo aí dos R$5. A gente teve um aumento na Bolsa de Valores e o mercado não tem ideologia, né? Ele simplesmente precifica as relações presentes e futuras. Então, a gente tem que prestar muita atenção, né, no que está rolando no sistema financeiro para começar a entender, né, como que está o viés, né, como que esses especialistas da economia estão enxergando o potencial econômico do Brasil, que nesse caso está diretamente atrelado à crise da pandemia. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, de novo, eu vou repisar isso. Por mais que o governo federal opte em prestigiar ou desprestigiar determinadas informações, em âmbito estadual, essas informações estão sendo prestadas, inclusive em âmbito municipal. Uma das justificativas para a demora, né, na publicação desses boletins é que o sistema ele fica sobrecarregado e é difícil carregar essas informações ao término do horário comercial. Né? Tem um flood, vamos dizer assim, para usar um jargão técnico, de informações. Então, você também mencionou a questão do aplicativo. O aplicativo do SUS tem mais de 5 milhões de downloads. Então, essas informações elas já existem, principalmente para aqueles profissionais que são responsáveis aí em âmbito regional, né, a tomar as decisões acerca da pandemia, que, como a gente falou aqui, ela é dinâmica e ela é regionalizada. Né? Cada setor, cada região do Brasil tem características muito próprias, como bem observou o próprio boletim do Ministério da Saúde, ao dizer que há algumas capitais, regiões metropolitanas, que percentualmente elas já estão com a sua capacidade de UTIs com certa folga. É o caso, por exemplo, da capital aqui de São Paulo. Né? A gente observou isso. A partir do momento em que houve parcerias com o sistema privado, né, com os hospitais particulares, a situação aqui ficou muito mais tranquila e a gente pôde, inclusive, falar em termos de flexibilização sem grandes tabus. Né? E eu também queria chamar a atenção do espectador da CNN, a gente fala muito na parte da economia, né? Então na bancarização daquelas dezenas de milhões de pessoas para o auxílio moradia. Eu não canso de elogiar aí o trabalho do Dr. Augusto nesse debate, de trazer para o espectador da CNN aqueles dados alarmantes sobre famílias de alta renda que estão fazendo uso indevido, chega a ser criminoso, né, desse benefício. Mas além disso, então, além dessa parte econômica, desse auxílio e de programas aí, pelo que tudo indica, de renda mínima para ajudar as pessoas nesse momento difícil, também o Ministério da Saúde ele já investiu diretamente em estados e municípios, eu estou vendo aqui, 1,1 bilhão de reais. Isso só para custear leitos de UTI. Né? Em termos de equipamento de proteção individual, a gente está falando de compras na ordem de 90 milhões de unidades. Né? Então, aventais, máscaras, aquela máscara N95, esse tipo de coisa. Então, assim, já são 7.764 leitos de UTI, isso distribuídos aí por todos os estados desde o início de abril. Então, tem muita coisa que está sendo feita e para pegar carona aí na tua argumentação, doutor, por uma questão de manipulação por omissão, essas informações elas estão sendo, vamos dizer assim, poupadas do grande público. Nós vamos continuar nesse assunto ou vamos para o segundo tema? O segundo assunto é economia, se eu quiser engatar, estou pronto. Vocês que sabem. Podemos ir para o segundo assunto, Caio Augusto? Sem problema nenhum. Sim? Então vamos lá. Em meio à pandemia, os Estados Unidos anunciaram uma queda no número de desempregados no país. Em maio, foram criadas 2,5 milhões de vagas, segundo o Departamento, do Trabalho americano. O segundo tema do debate de hoje é, então, o que o Brasil deve fazer para seguir o exemplo dos Estados Unidos? Começamos com você, Augusto, suas primeiras considerações sobre esse assunto. A pergunta do segundo tema é o que o Brasil deve fazer para seguir o exemplo dos Estados Unidos. Quando eu li essa pergunta, no primeiro momento eu tomei um susto. Porque, convenhamos, atualmente os Estados Unidos é um país que o exemplo deve ser seguido com, no mínimo, assim, digamos, cautela. Mas diante da notícia de que os índices de desemprego americano podem melhorar, eu vou tentar fazer minha análise exclusivamente sobre esse aspecto. Vamos pensar o seguinte, o que faz de um investidor, de um industrial, de uma empresária
criar o seu negócio ou, no caso de um estrangeiro, investir em outro país. Oportunidade, certamente é uma das razões. Um mercado mais favorável e propício para determinado ramo econômico é outro. Mas certamente é um critério de extrema importância. A segurança e a estabilidade. A segurança política, a estabilidade econômica e a segurança jurídica. O Brasil passou nas últimas décadas várias fases em que o capital estrangeiro, por exemplo, se interessou por nós. Mas hoje, vendo a situação do nosso país e imaginando a cabeça de um industrial japonês, por exemplo, eu imagino a reação hipotética dessa pessoa quando alguém, por acaso, oferecer uma possibilidade de negócio no Brasil. Eu imagino esse empresário se perguntando, mas que raios eu vou fazer naquele país? Nossa situação atual é completamente refratária, no primeiro momento, obviamente, a qualquer tipo de investimento, tanto externo quanto iniciativas inovadoras e visionárias de empresários brasileiros. O racional agora é o seguinte, tem que salvar o que a gente tem e com pouco espaço para grandes inovações e grandes riscos. A indústria é o setor que mais gera inovação. E gerando inovação, ao aquecer a economia, é certo que novos empregos vão surgir. Mas para que esse cenário seja possível, é essencial que o país faça reformas. Uma reforma tributária, por exemplo, é essencial. É importante também que se consiga criar e apresentar um plano de crescimento. Mas voltando primeiro para as importantes reformas, é evidente que quaisquer delas dependem da vontade e da habilidade política de quem as quer colocar em prática. O governo federal, em que pese boas iniciativas do Ministério da Economia, teve e tem dificuldades enormes para aprovar qualquer projeto, qualquer reforma. O governo federal, desprezando a lição básica que diz que mudanças estruturais demandam acordos e um trabalho político, optou por sempre que possível entrar em choque com o Congresso Nacional. Isso é justamente o contrário do que se espera de um governo que tenha como uma de suas missões aprovar mudanças para o bem do país. Quando se trata de plano, a experiência recente é mais desastrosa ainda. Tivemos há pouquíssimo tempo a constrangedora apresentação do chamado Plano Pró-Brasil, feito, ao que tudo indica, sem a participação, olha lá, do Ministério da Economia. Sem entrar aqui nos méritos dos pontos positivos ou negativos desse plano de incentivo ao desenvolvimento, o fato é que apresentar uma proposta desse tamanho, sem antes combinar com os russos, é, para dizer o mínimo, uma estratégia fadada ao insucesso. Eu peço desculpas pelo pessimismo bem no começo da semana, mas por mais positivos que sejam exemplos e iniciativas de outros países, eu vejo que nesse momento, nosso governo federal não conseguiria copiar nada, sequer conseguiria fazer uma cópia pirata. Caio, por favor. Bom, eu reitero aí as críticas do Dr. Augusto ao malfadado anúncio, né, do programa Pró-Brasil. Tecemos duras críticas aí essa movimentação no seio do governo. Que parece que não era ruim. Enfim, mas que não poderia jamais ter sido anunciado sem a presença do ministro da Economia, que mais tarde, né, mais para frente no calendário, o presidente falou como o principal responsável pela economia no Brasil. Acho que eles já acertaram o passo nesse quesito. Mas falando um pouquinho, eu peguei, durante a sua fala, doutor, eu peguei aqui os números atualizados, né, só para não ficar com informação imprecisa aí para o espectador da CNN. De fato, o dólar foi cotado aí a R$ 5,84, perdão, e com 3% de aumento na Bolsa de Valores, né? Então aí em 97 mil pontos, ensaiando chegar em 100 mil pontos, né? Então você já tem o índice da B3 aí subindo e, como eu disse, é o mercado precificando. Isso é muito, muito importante, porque é auspicioso quando você tem o mercado financeiro já estabelecendo aí uma postura mais otimista em relação à economia, que está, como eu disse, muito atrelada à questão da pandemia. Acho que, se não me engano, foi no debate passado, eu trouxe algumas frases aí de um conservador célebre, né, que é o ex-presidente americano Ronald Reagan. Ele falava: o melhor programa social é o emprego. Então, para a gente seguir, né, aí a trilha, né, dessa retomada econômica de maio, né, do governo americano, essa geração de 2,5 milhões de empregos, o foco tem que ser justamente esse. Só que isso só acontece com um ambiente de negócios propício. Então, o que houve nos Estados Unidos? Apesar do alto índice, né, de mortalidade e dos números, né, que impressionam mesmo, né, no país americano,
a maioria dos estados já começou com programas de flexibilização, especialmente naquelas localidades em que o sistema público de saúde não está saturado. É o caso também de uma série de regiões metropolitanas aqui no Brasil. Vocês vão lembrar daquele episódio, né, em que o presidente da República ele levou ao presidente do Supremo Tribunal Federal uma comitiva, uma coalizão de indústrias representando 13 segmentos na ordem aí de 45% do PIB da indústria. Né? Então, ali havia mais de 250 bilhões de reais em impostos. Né? E uma quantidade absurda de empregos representados, né? Na ordem aí de 30 milhões. E o que eles alertaram, né, essas lideranças políticas e judiciárias nacionais, era sobre a crise de demanda. Né? Não adianta você ter a indústria taxada como uma atividade essencial e, ao mesmo tempo, o comércio fechado. Porque aí, obviamente, o mercado ficava desaquecido e não havia mercado consumidor para essa indústria, além, obviamente, do mercado de exportação, que em muitos casos também, por causa da pandemia, que é global, está muito prejudicado. Então, essa questão de como gerar esses empregos não tem muito segredo. É a flexibilização do isolamento horizontal onde isso for possível. E onde isso é possível, né, no meu entendimento, são nas localidades em que o sistema público de saúde, ou o sistema de saúde em geral, né, lembrando que a lei da pandemia autoriza o uso, inclusive forçado, né, da estrutura particular para atender aos casos. Né, e não tem muito como a gente fugir disso. Se não flexibilizar o isolamento horizontal, não há retomada da economia, não havendo retomada da economia, não há retomada do emprego, as famílias vão se pauperizar e a gente entra num ciclo vicioso que vai na contramão, né, do otimismo do mercado, ao contrário do pessimismo do Dr. Augusto. Já estamos nos argumentos finais. Então vou falar nos argumentos finais um pouco otimistas, rapidamente. Isso aí, vamos lá, começando então com você, Augusto, e depois o Caio, por favor. Quando cheguei aqui na CNN hoje, pude assistir uma informação, uma matéria do ministro Paulo Guedes, dizendo que sim, está em andamento um projeto no Ministério da Economia de fazer algum tipo de renda básica permanente, acho que o nome até Renda Básica Brasil, alguma coisa assim, que vai entrar em vigor pós-pandemia, mas só o fato de existir uma vontade política do ministro Paulo Guedes, naturalmente também do governo federal, e numa iniciativa desse porte, com essa intenção, e nós que já discutimos a questão da renda básica, algum tipo de renda mínima permanente, é algo que merece aqui nossa atenção e uma palavra de otimismo. E para terminar e passar para o Caio, eu terminei na sexta-feira preocupado com o que poderia acontecer durante esse final de semana. Por sorte, houve manifestações, sim, tanto pró quanto contra o governo, mas elas aconteceram dentro de um limite de normalidade, não houve grandes casos de violência, apenas um pequeno problema aqui em São Paulo, mas eu fiquei bem mais contente da minha previsão pessimista da sexta-feira não ter se concretizado, espero que ela continue assim. Caio? Aliás, doutor, eu não sei se teve oportunidade. Hoje eu assisti o debate dos nossos colegas pela manhã. Não vi. A fala final do doutor Tiago foi brilhante e ele alertou para o uso dos hormônios em detrimento do cérebro, né, sobre esses manifestantes violentos. Aí, óbvio, a gente não tem como coadunar com esse tipo de prática. Bom, só fazendo uma errata, né, eu acabei me confundindo no valor do dólar, é óbvio, é 4,85. Eu consegui inverter aí as bolas, mas enfim, o fato é que eu tô bastante otimista, né, com esse novo cenário. A gente sempre dando notícias negativas sobre a economia, quando a gente trouxe aquele dado do Sebrae, daquele genocídio, né, vamos dizer assim, de CNPJs, né, mais de 600 mil empresas fechando. Da mesma forma, as projeções muito ruins, né, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, falando em dobrar o índice de desemprego. E hoje, pelo menos, a gente fecha o dia um pouco mais animado. O Estado brasileiro parece estar se arranjando e a curva, né, de contágio, principalmente de óbitos nas grandes metrópoles, ela indica que a coisa parece estar aí sob controle. Não tomara que seja esse mesmo caso, embora a gente não possa cravar, porque essa pandemia é extremamente dinâmica. Obrigada, Augusto. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite e até amanhã. Boa noite.